No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre probióticos devem ser prescritos para todo mundo? Existe alguma contraindicação? Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, o que acontece, né? Os probióticos, eles são bactérias, são micro-organismos. Então, a gente pode prescrever para todo mundo. O que se tem hoje é que não é indicado para pacientes imunodeprimidos, apesar de que a ciência tem avançado e tem visto que a suplementação de probióticos em pacientes oncológicos ou com HIV, com doenças que causam imunossupressão, vem sendo trabalhados e mostrando aí efeitos interessantes do probiótico como coadjuvante no tratamento dessas doenças. Mas a questão é que eles não são indicados porque há uma chance de ocorrer uma translocação dessas bactérias para a corrente sanguínea desse indivíduo. E aí poderia causar uma infecção. Porque como a gente sabe, as bactérias, elas ficam no lumen intestinal. Então, elas coexistem ali em harmonia conosco, mas a partir do momento que elas saem do lumen intestinal e entram dentro do nosso corpo, elas são um corpo estranho que a gente não reconhece e a gente vai atacar. Vai gerar, então, inflamação, vai gerar uma infecção. E esses pacientes já são debilitados, imunodeprimidos, e essa infecção poderia gerar um agravamento muito rápido e causar até a internação desses pacientes. Então, por esse motivo, a gente tem esse cuidado, essa cautela ao prescrever esse tipo de intervenção para esses pacientes. Os estudos estão avançando, a gente já tem intervenções com probióticos e a partir daí a gente vai começar a avaliar então a segurança de se prescrever esse tipo de tratamento, né, para esses pacientes nesse momento mais debilitados da vida deles. Então, por isso que é importante a gente acompanhar aí a pesquisa e ver o andamento. A princípio, a gente tem que se respaldar, então, aí nesses estudos que estão saindo para poder prescrever e sempre ter esse cuidado, essa cautela e pedir para o paciente, então, prestar atenção se ele está tendo algum sintoma possível de infecção para suspender, então, esse probiótico. Outra questão que eu gosto muito de enfatizar foram casos que aconteceu comigo, tanto durante a pesquisa quanto durante os meus atendimentos. Então, eu tenho 3 situações em que ocorreram de mulheres que estavam acima do peso, mas assim, elas não tinham nenhum problema de imunodepressão, né? E elas fizeram uso, então, de intervenção com probiótico ou com simbiótico. E eu vou contar o caso delas, para vocês entenderem por que a gente tem que ter cautela e a gente tem que ter esse cuidado de também não enfatizar na cabeça do nosso paciente de que aquilo ali é uma salvação, de que aquilo ali não tem problema nenhum, de que aquilo ali pode ser tomado por qualquer um, que não vai fazer mal, porque ele pode ter efeitos colaterais. No vídeo de probióticos eu falo dos efeitos colaterais. E aqui eu vou trazer esses 3 casos relacionados a esses efeitos colaterais. Então, o primeiro caso foi uma mulher da nossa pesquisa que ela estava num grupo probiótico, a gente no momento não sabia, né? E ela começou a relatar muita flatulência, muitos gases. Ela tinha também a distensão abdominal e aquilo estava muito desconfortável porque estava bem exacerbado. Ela começou a tomar por conta própria, então, medicamentos para os gases para tentar aliviar. E durante aquela semana ela falou que estava muito ruim, que ela ia parar o tratamento porque a única coisa de diferente que ela tinha incluído na vida dela era o probiótico, por conta ali da participação da pesquisa, e que isso estava fazendo muito mal a ela e que ela iria desistir então da pesquisa porque estava sendo maléfico para ela e não estava sendo positivo. E aí ela suspendeu, obviamente, com o tempo ela acabou melhorando, e como eu falei no vídeo dos probióticos, os gases e as distensões, a flatulência, são efeitos colaterais comuns, só que ela teve um efeito muito exacerbado, e a gente não sabe explicar exatamente por quê. Talvez a desbiose dela fosse algo muito exagerado, ela tivesse muito patógenos, e aí quando a gente tentou introduzir bactérias benéficas, teve uma disputa ali muito grande, ou ela é mais sensível e tem então essa tendência a produzir mais gases e causou essa alteração, né? O segundo caso foi também no grupo de pesquisa, em que a paciente estava no grupo simbiótico. E aí ela cursou a primeira semana bem,
Na segunda para terceira semana, ela começou a cursar com diarreia, diarreia líquida, e ela falou com a gente, entrou em contato, e ela não tinha mudado nada, ela não estava sentindo nenhum sintoma, assim, de alguma doença que ela pudesse estar desenvolvendo, alguma infecção, ou, enfim, alguma virose que ela pegou, ela estava bem, ela estava saudável, estava tudo tranquilo. A única coisa também de diferente que ela estava fazendo era o uso do simbiótico, e ela começou com essa diarreia que não parava de jeito nenhum. E aí a gente falou, bom, você vai ter que parar, suspender o uso, vai ter que sair da pesquisa, porque aí você vai suspender o uso, a gente não sabe por quanto tempo, isso vai ser algo negativo para os resultados finais, e ver se vai melhorar. Se não melhorar, você tem que procurar um gastro para poder então tentar aí corrigir o que aconteceu, que a gente não soube também explicar para ela o que houve. E aí, né, ela suspendeu, ela não queria sair da pesquisa, ela ficou muito resistente, ela ficou chateada de ter que sair da pesquisa, mas ela suspendeu e acabou melhorando e voltando o intestino ao normal, sem ela precisar fazer alguma intervenção aí medicamentosa, sem ela precisar de um outro tratamento. Então, só a suspensão já fez melhorar os sintomas que ela estava sentindo. O terceiro caso foi de consultório, né? Essa paciente também recebeu aí um pool de probióticos, né? Começou a tomar e cursou com diarreia. Essa paciente já tem síndrome do intestino irritável, então talvez, como foi um produto manufaturado, tivesse algum elemento ali que irritou, ou por conta do grau de desbiose, pode ter causado um efeito muito exacerbado ali de competição dessas bactérias e gerou essa diarreia nessa pessoa. E ela cursou com essa diarreia, e ela suspendeu o probiótico e não melhorou. Ela teve que buscar um gastro e fazer um tratamento para poder, então, melhorar esse quadro de diarreia que ela começou a apresentar. Então, eu gosto de trazer esses casos, eu falo nas minhas aulas, eu comento sempre com os meus alunos, para a gente ter em mente de que probiótico, por mais que não seja um medicamento, que pareça algo tão inocente, pode sim trazer efeitos colaterais para a saúde, sim, dos nossos pacientes. E às vezes a gente precisa suspender esse tipo de suplementação, porque ele causa um distúrbio tão grande ali no trato gastrointestinal do nosso cliente, que ao invés de trazer benefícios, traz malefícios. A pessoa pode tentar até insistir, de repente esses sintomas melhorarem, como eu falei, né? Quando a gente tem efeitos colaterais, eles costumam melhorar em 2 semanas, mas eles não são nessa extensão, eles são mais leves. O paciente pode insistir, sim, mas a gente tem que pesar se vale a pena e insistir e às vezes não funcionar, né? Ele insistir no tratamento e esses sintomas não cessarem. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tem como saber se aquele paciente vai apresentar essa resposta negativa? Não tem como saber. Então eram pessoas ali, né, que tinham excesso de peso, que tinham, então, eram aptas para tomar esse suplemento, não tinha nenhuma contraindicação. E quando a gente ministrou, a gente observou essa ocorrência. Então, assim, a gente sabe que cada indivíduo é único, cada um tem sua particularidade. Então, às vezes, por algum motivo, até mesmo quando a gente tentou modular a microbiota, aquilo ali fez um mal para a microbiota delas, entendeu? O organismo delas reagiu de uma forma mais exacerbada. Pode ter acontecido várias coisas que a gente não sabe a resposta exatamente. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, compartilhem essa informação